Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, para nossa aula de ciência de hoje, nós vamos revisar o conteúdo sobre os animais, tá bom? E aí vocês farão uma atividade valendo nota, né? Que será a nossa parcial de ciência de animais, né? É um lugar específico, tá? Na natureza, com condições para o seu desenvolvimento, tá? Com relação à locomoção, né? Eles podem andar, rastejar, pular, ok? Vamos falar, gente, sobre a classificação, tá? Eles podem ser... aliás, antes de falar sobre a classificação, gente, vamos falar, né, sobre os animais. Eles podem ser vertebrados ou invertebrados. O que são esses animais vertebrados e invertebrados, né? Que diferenciam um animal do outro. O animal vertebrado são aqueles que possuem a coluna vertebral, tá? Que é o caso do cachorro, do gato, coelho, tá bom? E os invertebrados são aqueles que não possuem a coluna vertebral, que é o caso da mosca, da abelha, ok? Continuando, tá, gente? E os vertebrados, eles são classificados em 5 grupos, tá? Então vamos lá. Peixes, aves, répteis, mamíferos e anfíbios. Vai falar um pouquinho sobre as características de cada um, mas antes de falar das características, com relação à reprodução e à alimentação, a gente vai falar um pouquinho, tá? Com relação à reprodução, né? Aqui, ó. Aqui, gente, ó. Com relação à reprodução, né? Eles podem ser vivíparos, ovíparos ou não vivíparos, tá? E com relação à alimentação, eles podem ser herbívoros, carnívoros ou onívoros, tá? Então vamos aqui, gente, para que vocês possam entender, a tia vai falar sobre a classificação, as características por último, tá bom? Porque aí a tia vai explicar o que são os animais vivíparos. A tia vai explicar sobre a reprodução, certo? Então vamos começar pelos vivíparos. Pelos vivíparos são aqueles que desenvolvem no útero, né, da mãe e depois nascem, né? Eles se desenvolvem no útero e quando bebês eles mamam, ok? Tá bom? Os animais ovíparos são aqueles que se desenvolvem dentro do ovo, ok? Por exemplo, falando de um exemplo ainda do vivíparo, que a tia não falou do exemplo. Nós, né, gente? Vocês vão encontrar, gente, aí falando sobre a reprodução na página. Deixa eu colocar aqui para vocês. Pronto, vocês vão encontrar, gente, na página 11, tá bom? Então, os vivíparos, né, eles se desenvolvem no útero materno até o nascimento, até o nascer, tá bom? E aí nós temos alguns exemplos, né? Nós, né, seres humanos, humano, golfinho e cachorro, tá bom? E geralmente mamam, né? E por isso que eles são chamados, aliás, quando eles nascem, eles mamam, né? E aí são chamados de mamíferos, tá? Vamos falar sobre os ovíparos. Os ovíparos, gente, eles se desenvolvem nos ovos, né? Dentro do ovo, né? E eles são, e por isso são chamados de ovíparos, tá bom? E aí nós temos alguns exemplos, que é a galinha, a tartaruga, ok? E por último, gente, a gente tem, né, os ovovivíparos, né? Que eles se desenvolvem em ovos que ficam protegidos dentro do corpo da mãe até o nascimento, tá? Então eles são chamados de ovovivíparos, tá? Ok? E aí a alimentação, tá, gente? Herbívoros são aqueles animais que se alimentam, né, de vegetais, né, que é o caso da girafa, coelho, né, entre outros, né, gente? O boi, ok? Carneiro, né? Ovelha, tem vários, né? Carnívoros, gente, são aqueles que se alimentam somente de carne, né? Que é o caso do leão, né? E os onívoros são aqueles que se alimentam tanto de carne como de plantas, né? E são chamados de onívoros, né? Que é o caso de nós, né? Nós comemos vegetais e carnes, ok? Tá bom? Então vamos voltar aqui, gente, para a classificação dos animais, tá bom? Dos vertebrados. A classificação dos vertebrados que vocês vão encontrar, pessoal,
a partir da página 18, tá bom? Então vamos falar dos peixes, né? Os peixes, eles vivem em ambientes aquáticos, né? Rio, lagoas. Eles têm uma estrutura chamada branca, né? Que possibilita a respiração debaixo d'água, ok? Eles são, né? Vivíparos, a maioria, aliás, né? A maioria são ovíparos, mas tem casos de vivíparos e de ovovivíparos, tá bom? Então, tem os 3 modos de reprodução, tá? Com relação à alimentação, gente, eles são herbívoros ou carnívoros, ok? Entendido? Então, vamos passar para as aves. As aves, né, tem o corpo, né, coberto por penas, tem asas para voar, a maioria voam, né? Tem o bico adaptado, né, para alimentação e podem ser carnívoros ou herbívoros, né, com relação à alimentação, tá? Com relação aos répteis, né, vivem em ambientes terrestres, tá? Tem as pernas curtas, né, ou não tem pernas, tá certo? Eles apresentam pele seca, revestida por escamas, placas duras ou carapaças, né? E eles em geral, são ovíparos e eles podem ser herbívoros ou carnívoros, tá bom? E aí nós temos aí na página 19, gente, alguns exemplos, que é jacaré, o jabutis, ok? Continuando, gente, vamos falar sobre os mamíferos, tá? Que vocês vão encontrar na página 20. Eles vivem em ambientes terrestres ou aquáticos, né? Tem um corpo coberto por pelos, são vivíparos e mamam quando filhotes, tá bom? E aí eles podem ser, com relação à alimentação, herbívoro, carnívoro ou onívoro, ok? E aí, por último, nós vamos falar sobre os anfíbios, tá bom, gente? São animais ovíparos, né? A maioria passa por um processo de metamorfose, que é o caso do sapo, tá? Ele nasce na água doce, né? E vive nela enquanto girinos, numa fase larval. E aí, quando adulto, passa a viver em ambientes terrestres, ok? Eles apresentam a pele úmida e lisa, se locomovem geralmente saltando ou andando. E com relação à alimentação, gente, eles podem ser herbívoros, né? Aliás, os girinos, eles são herbívoros e aí quando eles são adultos, eles são carnívoros, tá bom? É isso, meus amores, tá? Façam atividade. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.